Olá! Vamos hoje para mais uma aula, ok? E nossa aula de hoje de língua portuguesa é sobre sufixo, ok? Então vocês devem estar se perguntando o que é sufixo. Então hoje a gente vai aprender o que é, aonde usar e como usar, tá certo? Então sufixo, a palavrinha sufixo significa algo que vem depois, tá certo? Então, é algo que se adiciona no final de palavras. É algo que eu vou colocar no final de palavras, tá certo? E quando a gente acrescenta o sufixo no final de palavras, podemos criar outras palavras que se chamam palavras derivadas, tá certo? Então, vamos supor, eu tenho uma palavra aqui, ok? Essa palavra é a palavra primitiva. E quando eu coloco um sufixo na frente dela, eu vou formar uma palavra derivada, ou seja, que derivou daquela outra. Vamos ver aqui os exemplos. Olha só. Folha. Folha é a palavra primitiva, folha. Quando eu acrescentei aqui o sufixo agem, eu formei a palavra folhagem. Então, mudou. Eu criei outra palavra. Então, folha, palavra primitiva. Folhagem, palavra derivada. Vamos ver aqui outro exemplo. Amoroso, que vem de amor. Pobreza, que vem de pobre. Pesquisar, que vem de pesquisa. E simbolizar, que vem de símbolo. Então, todas essas daqui são as palavras primitivas. E essas daqui, quando eu acrescentei o sufixo, quando eu acrescentei no final das palavras, ó, eu formo outras palavras que se chamam palavras derivadas, certo? Então, vamos lá. A gente vai ver sufixo por sufixo. Vamos começar aqui pelo sufixo agem. Olha só, o sufixo agem é formado por um substantivo ou adjetivo. A gente já viu que substantivo são nomes, ok? E adjetivo são qualidades, são características, tá certo? Então, por exemplo, se eu disser o homem é moreno. Homem é o substantivo, é o nome. Moreno é o adjetivo, é a qualidade daquele homem, tá certo? É a característica dele. Então, vamos lá. Quando a gente acrescenta o sufixo agem no final de algumas palavras, a gente vai ter palavras em abundância, ou seja, palavras que vão indicar grandes quantidades. Olha aqui o exemplo. O exemplo da palavra folha, a palavra primitiva. E quando eu acrescento aqui a folha, a palavra primitiva, né, o nome. E quando eu acrescento o sufixo agem, eu vou formar a palavra folhagem. Então, folha quer dizer que era uma folha. Quando eu falo folhagem, eu estou falando que é mais de uma folha, folhagem. Então, percebam que teve aí uma grande quantidade de folha. Então, é justamente isso que esse sufixo vai fazer. Ele vai transformar uma palavra em outra que vai indicar uma quantidade maior, tá certo? Aqui, ó, o sufixo esa. O sufixo esa, ele vai formar um substantivo a partir de um adjetivo, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho um adjetivo, uma qualidade, e quando eu acrescentar, quando eu colocar o sufixo esa, ele vai deixar de ser um adjetivo e vai passar a ser um substantivo, tá certo? Olha aqui o exemplo. Belo, belo, a palavra primitiva, tá certo? Belo é um adjetivo, é uma característica. Alguma pessoa, por exemplo, é bela, tá certo? E quando eu coloquei a palavra, o sufixo esa, formou a palavra beleza, certo? O substantivo beleza. Outro exemplo aqui, ó.
certo? E formei a palavra derivada pureza, ok? O sufixo oso. O sufixo oso vai ser ao contrário, ok? Então, ele vai formar um adjetivo a partir do substantivo. Ou seja, você vai ter um nome. Quando você acrescentar o sufixo oso, você vai transformar aquele nome em um adjetivo. Ok? Ó, olha só aqui o exemplo. Horror. O nome horror. Quando você acrescentar oso, vai formar o adjetivo horroroso. Aqui, idade. O nome idade. Quando você acrescenta oso, formou idoso. Então, mais uma vez, palavra primitiva, palavra derivada. Você formou outra. Então, agora a gente vai ver onde utilizar, certo? O sufixo isar com S e isar com Z, ok? Então, vamos lá. Onde eu vou... o sufixo isar, certo? Eu vou usar a partir de palavras que já são escritas com S, ok? Olha aqui o exemplo, olha só. Analisar. Então, quando você ficar com dúvida se vai usar isar com S ou isar com C, você vai pensar na palavra primitiva, ou seja, na palavra que originou essa daqui. Então, analisar vem de análise. Então, você vai pensar, análise é com Z ou com S? Como a gente já teve uma aulinha sobre o uso da letrinha S, não é isso? Então, você vai saber que análise é com S. Então, analisar também vai ser com S, tá certo? Outro exemplo aqui, ó. Alisar. Você vai pensar, qual é a palavra que originou essa? Então, a palavra que originou essa daí foi liso. Então, liso é com S ou com Z? Ah, é com S. Então, se liso é com essa, a palavra alisar também vai ser com S, tá certo? Então, quando ficar com dúvida, você vai pensar, a palavra primitiva é escrita com S? Se ela for escrita com S, as palavras derivadas também vão ser escritas com S, tá certo? E onde usar o sufixo isar com Z? Olha só, vamos usar em palavras que não possuem a letra S. Então, quando você ficar com dúvida, você vai pensar, a palavra primitiva tem S? Se ela não tiver S, você vai usar isar com Z. Olha aqui o exemplo. Atualizar com Z. Você vai pensar, atualizar vem de atual, não é isso? Atual tem S? Percebam que não, atual não tem S. Então, atualizar eu vou escrever com S. Olha aqui, modernizar. Modernizar vem de moderno. Então, moderno tem S? Não, não tem S. Então, a palavra derivada, modernizar, vai ser escrita com Z, tá certo? Se a palavra primitiva não tiver S, você já sabe que a palavra derivada vai ser escrita com Z, certo? E essa foi nossa aula de sufixos e até a próxima aula.